Pois bem, meus queridos, dando continuidade aí, agora a gente vai ver a utilização do comando delete e a gente vai ver como que você restaura o backup da sua tabela, tá ok? Bom, vamos entrar então aqui no nosso banco de dados de forma específica. Percebam que no nosso banco de dados nós temos aí a nossa tabela usuários mostrando todos os registros. Suponha que eu queira apagar os registros aonde contém o nome Ricardo, né? Como é que eu faria isso? Eu poderia pôr aqui delete ID 2, delete ID 12, delete ID 13. Ou eu posso utilizar o comando like que a gente viu na aula de ontem, né? Como é que foi utilizado o comando like? Então vamos mostrar antes o comando like. Sempre que você quiser fazer uma deleção, teste com o seu select. Se você conseguir trazer o resultado desejado no select, você pode utilizar essa sintaxe, é claro, readequando ela no comando delete. Então, suponha que eu vou por aqui select asterisco from usuários. Aí eu vou utilizar aqui a cláusula where nome, vou utilizar o like e vou utilizar aqui o percentual Ricardo. Vou fechar o percentual e vou fechar aspas duplas. O que eu estou indicando aqui? Eu vou querer que ele pegue dentro da string nome, dentro do campo nome, todos os nomes que comecem com Ricardo e venham o conteúdo depois à frente, e todos os nomes que contenham Ricardo. Então, se eu mandar ele executar nesse momento, ele vai me retornar aqui 3 registros. O Ricardo Alexandre Bontempo, o Ricardo Amorim e o João Ricardo da Silva. Eu quero excluir esses 3 registros de uma vez só. Então, para isso, nós vamos utilizar o comando delete. Delete from o nome da tabela. Se eu fosse já mandar executar o delete dessa forma, ele iria apagar todos os registros de uma vez. Mas não é esse o intuito agora. Eu quero apagar somente os registros que contêm o Ricardo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui where. Vou definir aqui o campo nome, vou utilizar o comando like e dentro do like eu vou pôr percentual Ricardo, percentual e vou fechar aqui a linha de comando. Então o que eu estou falando para ele aqui? Eu estou falando, banco, delete os arquivos da tabela usuário que contenham Ricardo, né? Ou que no campo nome contenham Ricardo. Então ele vai agora, na hora que a gente mandar executar, ele vai apagar 3 registros específicos. Se eu voltar novamente agora para ver os meus registros na minha base de dados, eu já não tenho mais o Ricardo Alexandre Bontempo, já não tenho o Ricardo Amorim, nem o José Ricardo. Tá, ok? Isso quer dizer que ele executou o banco de forma específica. Agora, suponha que eu queira apagar os registros de número 1 e número 3. Como é que eu apagaria somente o registro número 1 e o registro número 3? Bom, eu posso utilizar as condições AND e OR, né? Então vamos fazer novamente no select. Se no select você conseguir ter o retorno, repetindo, você depois pode utilizar normalmente, né, esses mesmos comandos na íntegra para frente. Então aqui eu dei um select asterisco from usuários. Deixa eu só desconectar aqui a minha conexão enquanto que eu não estou utilizando, né, para não ficar queimando banda aí à toa. Então, select asterisco from usuários. Aí eu vou pegar aqui where campo ID, vou falar que vai ser igual a 1 e or ID vai ser igual a 3. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar somente e me trazer o campo 1 e o campo 3. Né? Então ele vai selecionar todos os campos, mas ele vai trazer na tabela usuário somente o campo referente ao registro 1 e 3. Vamos dar um executar para ver. Então eu percebo que ele trouxe somente o registro número 1 e o registro número 3. Aí você fala, pô, Ricardo, suponha que eu quisesse apagar registros numa faixa de 1 até 5. Se eu pôr dessa forma aqui e mudar para número 5, vai funcionar? Vamos fazer um teste rápido aqui. Então dei um Ctrl+C.
joguei aqui o meu range e eu apaguei aqui, falei que ele vai pegar igual a 1 e igual a 5. E vou mandar executar. E perceba que ele trouxe o registro 1 e o registro 5, mas ele não trouxe o registro 3. Aí você vai falar, pô, Ricardo, mas eu queria apagar os registros de 1 até 5. Então, quando você quer de 1 até 5, você vai fazer uma faixa aí. Então, a gente não utiliza o comando OR, né? A gente vai utilizar o comando AND. E a gente vai ter que fazer um ajuste nesse filtro. Ou seja, aqui você vai pôr o AND e aqui você vai ter que falar que ele vai ter que ser maior ou igual a 1 e aqui ele vai ter que ser menor ou igual a 5. Então o que ele vai fazer? Ele vai partir do registro 1 e ele vai pegar tudo até 5. Então ele vai trazer aqui para a gente uma faixa de registros. Então perceba que agora ele trouxe 1, 3, 4 e 5. Do 1 até 5. Então ele trouxe aqui uma faixa de registros para a gente. Então suponha que eu queira apagar essa faixa de registros, né? Então o que eu vou fazer? Vou dar aqui o comando delete from, o nome da tabela, usuários, where vou utilizar o campo id falando que eu quero que ele seja maior ou igual a 1 and id menor ou igual a 5. Então eu estou falando para o banco. Banco, eu quero que você vá na tabela usuários, pegue todos os registros que comecem de 1 até 5, né? E exclua eles. Então se eu vier aqui e mandar excluir, ele acabou de apagar 4 registros. Se eu vier no meu banco de dados e mandar executar, eu agora não tenho mais os registros que iam de 1 até 5. Beleza? Bom, já que a gente excluiu o registro pra caramba, agora vamos mandar excluir tudo isso de vez e subir o nosso backup, né? Então, para você excluir todos os registros da tabela, é super tranquilo. Basta dar um delete from usuários. Se eu não pôr nenhuma cláusula where aqui na frente e mandar executar, automaticamente ele apagou tudo. Se eu mandar fazer agora um select padrão aqui no meu banco de dados, percebo que eu não tenho mais nenhum registro. Aí você falou, putz, casa caiu, fiz todos esses testes e agora eu vou ter que digitar, fazer o insert tudo de novo? Não. Você tinha feito o backup já na nossa aula anterior que eu gravei no vídeo de vocês. Então você vai fazer o seguinte. Nós temos aqui o BCK usuários. Então se eu der aqui um select asterisco from BCK underline usuários e mandar executar, percebo que ele vai me trazer aqui todos os registros que eu tinha na minha tabela. Porém, se eu fizer esse mesmo select, só que agora na tabela padrão de usuários, sem ser o backup, você vai perceber que ele não vai trazer nenhum registro específico aí. Como é que eu faço para pegar os dados do backup e mandar automaticamente para a minha tabela de usuários? É super light. Você vai utilizar um insert, mas você não vai ter que inserir campo a campo. Você vai fazer um insert into, aí você vai pôr o nome da tabela que você vai querer que seja populado. Então o nome da tabela que eu quero que ele dê carga é a tabela de usuários. Como que eu vou agora pôr os dados, né, os registros da tabela backup usuários nessa minha tabela? É super fácil. Você vai utilizar o select com todos os campos, né? Por quê? Porque eu tenho o campo ID, nome, e-mail, criação, modificação. Você vai querer que ele ponha todos os campos da tabela BCK underline usuários. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um insert na tabela usuários com todo o retorno que você está tendo no select. Então eu não estou pondo select com nenhuma cláusula where. Por quê? Porque eu quero subir o backup exatamente 100%. Né? Então se eu clicar em executar, ele vai processar aí 12 registros. Se eu clicar em SQL e mandar agora fazer aqui o select asterisco from usuários e mandar executar, automaticamente ele vai me trazer aí de novo os registros
que eu tinha na minha tabela, recuperando assim o backup. Tá ok? Espero que tenham gostado aí. Amanhã nós iremos inicializar o nosso PHP fazendo exclusão de registros. E depois a gente vai fazer um PHP fazendo a edição de registros. Lembrando que para excluir registros você utiliza o comando delete e para você fazer a edição de registros, a alteração de registros, você utiliza o comando update. E para inserir registros novos na sua tabela, você utiliza o comando insert. Tá ok? Muito obrigado a todos, até amanhã, um grande abraço, tchau, tchau.